Olá, paz do Senhor. Eu me chamo Leila. Alguns anos atrás criei esse canal Profeta de Deus pela direção do Senhor e hoje estou postando mais um vídeo debaixo da direção dele e um sonho que ele me deu há algum tempo atrás. E pela iminência dos fatos, de todos os acontecimentos, o Senhor tem me cobrado que eu mostre o meu rosto. Não sou muito favorável a isso, sou muito tímida, muito envergonhada, mas enfim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo a sua vontade e o seu querer. E eu creio que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, então eu creio que o Senhor está comigo nisso e me dará forças e direcionamento para poder estar aqui comunicando a vocês o que Ele quer passar. Dia 12 de dezembro de 2024, dia 12 de 12 de 2024, dia do discipulador, eu tive um sonho. Eu estou com o computador aqui na minha frente, ele está tudo anotado para que eu não perca nada, porque já faz alguns meses, né, esse sonho, e eu não quero esquecer de nada, não quero pular por cima de nada, né, porque tudo foi extremamente importante. Mas no dia do discipulador, nesse dia 12 de dezembro de 2024, eu tive um sonho com um discípulo de Jesus. Porém, um discípulo que andou com ele, que ouviu ele, que foi ensinado e que teve a oportunidade de fazer as suas escolhas. Eu até me emociono porque é algo que ainda mexe muito comigo. Eu fiquei semanas, sabe, até que eu conseguisse me aprumar novamente diante da experiência que Deus me deu e do que eu vi, do que eu senti. E hoje estou aqui passando para vocês. Então esse discípulo andou com Jesus, teve a oportunidade e fez as suas escolhas, assim como eu e você estamos fazendo hoje. Nós estamos vivos nesta terra, nós temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, assim como Judas teve. Porém, Judas fez escolhas erradas. E quando ele deixou esse mundo, ele teve que conviver com o fato das consequências das escolhas dele. Assim como eu e você um dia vamos ter que viver com isso. Então, eu vi um homem, eu me deparei, eu estava no inferno, e eu vi um homem que estava em grande sofrimento. E ao redor deles tinha várias outras pessoas que estavam em sofrimento também. Porém, esse homem era diferente dos demais, porque ele estava assim com os braços abertos e tinha uma verga presa nas mãos dele que obrigava ele a permanecer com os braços abertos como Cristo. No meu espírito, a hora que eu vi aquilo, eu entendi que tratava-se de Judas, por causa de eu ver naquela situação que lembrava Cristo. Então eu vi aquele homem e eu não senti medo, por mais que eu estivesse ali, eu não tinha medo, porque eu sentia que eu não estava sozinha. Por mais que eu não visse os anjos, que eu não visse Jesus, eu sabia que eu não estava sozinha. Então naquele momento eu não senti medo. Porém, uma voz falou comigo que iria me permitir, só por um instante de tempo, eu sentir somente um pouquinho do que aquele homem estava sentindo. E quando eu senti aquilo, foi terrível. Foi terrível, foi terrível. Meu Deus, não tem. Gente, eu já tive cólica de rim quando eu era jovem, por não tomar muita água. Foi terrível, uma dor terrível. Então tu multiplica por 10. Não sei explicar. A explicação mais próxima, assim, que eu posso tentar ajudar vocês a entender é assim: qual foi a maior dor que você teve? Qual foi a maior decepção que você teve? Qual foi a maior mágoa que você teve? Qual foi a maior tristeza? Qual foi a maior angústia? Qual foi o maior sofrimento, a maior traição? Junta tudo isso e multiplica. Foi terrível. E eu senti aquilo só por milésimos de segundo, assim. E o Espírito Santo me falou que seria apenas uma porcentagem, só um pouquinho do que ele estava sentindo. E eu senti aquilo e a vontade
que tinha o desejo no meu coração era: Senhor, por favor, eu quero morrer para que isso pare. Só que não tinha como morrer. As pessoas que estão lá já morreram. Eu não desejo esse sofrimento para ninguém. Pode ser a pior pessoa do mundo. O desejo do meu coração é que todo mundo mude, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Clame ao Senhor com a sua boca, com o seu coração, com a sua vida. Porque viver para o Senhor é um ato de fé, é um ato de santidade, é um ato de que eu estou me guardando para o Senhor. Então o que eu desejo é que todas as pessoas se convertam e não vão para. Vocês não têm noção de quão terrível é o inferno, vocês não têm noção de quão terrível é o inferno. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor, Deus tenha misericórdia desse mundo, Deus tenha misericórdia dos seres humanos. Porque não tem mais saída, não tem volta depois que você for para lá. Então depois disso eu acordei, nem preciso falar pra vocês como, né? Tô aqui gravando esse vídeo depois de tantos meses e voltando à cena, relembrando tudo novamente, mexe novamente comigo. Mas eu acordei e eu queimava, e aquela sensação horrível, e aquele sentimento horrível, mas o Espírito Santo tava ali me acalmando, sabe? Me acalmando. Calma, calma, tô aqui. Então comecei a conversar com o Senhor, porque eu não consegui voltar a dormir, gente. Eu não consegui, eu fiquei com esse sentimento, com essa sensação, com isso na minha cabeça por semanas, assim, sabe? Até eu conseguir equilíbrio novamente, e com oração, e tentando entender, buscando entendimento do Senhor, revelação do Senhor, que o Senhor queria me ensinar mais uma coisa. Entendi. Eu não quero ir pra lá de jeito nenhum, eu não quero que ninguém vá. Eu não quero que ninguém vá. Deus tenha misericórdia, Senhor. Então eu acordei diante de desesperada, mas em todo o tempo o Espírito Santo estava me acalmando. E perguntei: Senhor, realmente é Judas? Ele me respondeu que sim. Meu Senhor, ele está nesse sofrimento há quase 2000 anos. Gente, quando eu comecei a sentir um pouquinho só do que ele estava sentindo, aquele homem gritava, correndo, pisando por cima dos outros, desesperado. E o grito dele não era um grito assim, como que eu vou explicar? Era um grito que parecia que urrava de dentro da alma dele. Não era um grito, era um grito rasgado que parecia que saía de dentro dele. Foi algo terrível de se ouvir. E ele corria pisando por cima dos outros. Ele tinha um sentimento, parecia um tormento tão grande, uma dor tão grande. Difícil de se ver, difícil de se ouvir. E graças a Deus que Deus teve misericórdia, eu senti só um pouquinho, por pouco tempo, e só um pouquinho mesmo, porque foi muito difícil. Eu, conversando com o Espírito Santo, falei: Senhor, meu Deus, ele tá quase 2000 anos, Senhor. O Espírito Santo: sim. Senhor, é impossível viver sentindo isso. O Senhor me respondeu: mas ele não tem outra alternativa. Ele já morreu nesse mundo. Deus continuou a falar comigo assim: ele fez as suas escolhas e morreu com elas. E agora ele está vivendo com as escolhas que fez quando viveu nesse mundo. Ele teve a oportunidade de fazer as escolhas certas, mas fez as erradas. E agora é obrigado a viver com as escolhas que fez, com as consequências. Chorei muito conversando com Deus, porque o que senti foi tão terrível. Eu levei, como eu disse, semanas para voltar a viver normalmente. Ser aquele sentimento ruim mesmo. Então, o que eu digo para vocês? Essa foi uma experiência que eu tive no dia do discipulador. Vi um discípulo de Jesus que andou com ele, que teve as oportunidades de fazer as escolhas certas, mas que infelizmente fez as escolhas erradas e deixou esse mundo colhendo as consequências dessas escolhas. Que eu e você possamos ser sábios no Senhor e fazermos as escolhas certas na nossa vida, para que um dia possamos estar com o Senhor por toda a eternidade,
vivendo uma vida com alegria, os planos do Senhor para nossa eternidade. Porque é difícil, gente, é terrível para quem não estiver com Ele. E se você não acredita nisso, o que eu posso falar para você é ore, converse com Deus e peça para o Senhor te dar essa experiência, para o Senhor mostrar para você quão terrível é o inferno. Assim você vai entender que ele de fato existe. E eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para não ter que ir para lá. Que Deus os abençoe, que vocês andem no caminho do Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.